Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Preparados para mais uma aula de inglês? Hoje nós continuaremos o nosso estudo sobre o Present Perfect. Na aula passada nós falamos sobre os verbos regulares. Lembram-se que é bem tranquilo, no Present Perfect nós temos sempre dois verbos, o verbo have, que vai ficar conjugado no Simple Present, mais o verbo principal conjugado no Past Participle. E nós vimos que os verbos regulares no Past Participle, eles são iguais aos verbos regulares no Simple Past, ou seja, com a terminação ed, não é mesmo? Bem tranquilo, então, já falamos sobre isso na aula passada. Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre os verbos irregulares. Acompanhem comigo. Então nós falamos na aula passada que o Present Perfect ele é formado por dois verbos, o verbo have, conjugado no Simple Present, por isso aqui nós temos as duas formas have ou has, além do verbo principal no Past Participle. E nós vimos, por exemplo, aqui a frase Jane has cleaned her bedroom. Jane has cleaned her bedroom. A Jane limpou o quarto dela. E eu disse para vocês que essa frase aqui nos garante que nós temos uma consequência para o presente dessa ação que aconteceu no passado. Então ela limpou o quarto dela no passado, mas o quarto continua limpo, não é isso? Por isso nós podemos utilizar o Present Perfect, porque nós não estamos preocupados com o momento em que essa ação aconteceu no passado, senão nós usaríamos o Simple Past. Mas sim, nós estamos preocupados com a consequência desse ato que aconteceu no passado para o presente. E a consequência é que o quarto continua limpo. Então, olha só, nós temos na estrutura do Present Perfect dois verbos. Nesse caso aqui, o verbo has, que é o verbo have conjugado para she, não é isso? Jane é she, então she has. E o verbo principal, nesse caso, que é o verbo to clean, limpar, no Past Participle. Como o clean é um verbo regular, ele simplesmente recebeu a terminaçãozinha ed ali no final e pronto, já ficou no Past Participle, bem tranquilo, né, pessoal? Mas nós vimos também na aula passada um exemplo que utilizou um verbo irregular. Olha só, vamos retomá-lo aqui juntos então. Edward has lost his keys. Edward has lost his keys. O Edward perdeu as chaves dele. Então, de novo, por que é que nós utilizamos o Present Perfect aqui? Porque ele perdeu as chaves dele no passado, mas ele ainda não as encontrou. Então, nós temos uma repercussão dessa ação passada no presente e por isso nós utilizamos aqui o Present Perfect, tá certo? Bom, lembrando então que nós utilizamos o has aqui porque nós tínhamos Edward, que é he, por isso he has, conjugação do verbo have no Simple Present, que nós já estamos acostumados, e depois, então, nós temos o verbo principal no Past Participle. Então vamos retomar ali, olha só, o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, é o verbo have conjugado no Simple Present, que ficou has, porque Edward é he has. E além disso, pessoal, o nosso verbo principal é o verbo to lose, que é perder. E no Past Participle, como ele é um verbo irregular, ele ficou lost. Mas, professor, como é que nós faremos, então, para saber qual a conjugação dos verbos irregulares? Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um pedaço, na verdade eu trouxe aqui alguns exemplos da nossa tabela, essa tabela que vocês encontram aqui mesmo na nossa aula, e que traz justamente os nossos verbos irregulares. Nós vamos trabalhar com essa tabela do mesmo modo que nós trabalhamos com essa tabela quando nós falamos do Simple Past, lembra? Então, quando vocês virem lá um verbo, eu não sei se esse verbo é regular ou irregular. Primeira coisa que nós faremos, nós vamos olhar na nossa tabela, que está por ordem alfabética, vamos procurar ali o verbo na sua forma infinitiva, né, no Simple Present. E ali, se nós encontrarmos o verbo na tabela, isso significa que ele é sim um verbo irregular. Bom, já sabemos então, se nós encontrarmos o verbinho lá na nossa tabela, que ele é um verbo irregular. E agora, como ele vai ficar no Past Participle? A tabela que vocês têm aí em mãos e que vocês podem encontrar com facilidade também na internet, em vários lugares, a tabela dos verbos irregulares, ela sempre terá 3 colunas, tá joia, pessoal? A primeira coluna é o verbo no infinitivo ou no Simple Present, que fica praticamente igual, né? A diferença é que no infinitivo nós temos o to na frente, né? Então nós temos ali primeiro o verbo na sua conjugação presente, depois no Simple Past, na segunda coluna, e na terceira coluna nós teremos
a conjugação no past participle. Então, no começo, nós simplesmente teremos que olhar, consultar a tabela, até nós ficarmos familiarizados com os verbos, tá joia? Não tem uma regra geral que vai nos ajudar a conhecer os verbos irregulares. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que nós temos alguns padrões que vão nos ajudar também. Olha só, então, alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Vamos imaginar, como no nosso caso ali, né, do lose, verbo perder, que você quer saber se ele é ou não um verbo irregular. Se vocês procurarem aí na tabelinha de vocês, na letra L vocês vão encontrar ali o lose, certo? E depois ali na segunda coluna nós teremos lost e no past participle nós também teremos o lost. Então veja, esse primeiro padrão aqui que eu trouxe para vocês é o caso em que o verbo ele fica igual tanto no simple past quanto no past participle. Isso significa que todos os verbos serão assim? Não. Os regulares nós já sabemos que são sempre assim, não é isso? Os verbos regulares, eles têm a terminação ed tanto no simple past quanto no past participle. Mas os verbos irregulares nós não temos como saber de antemão. Nós vamos ter que olhar caso a caso para saber se eles são iguais ou diferentes do simple past, tá joia? Aos poucos nós vamos então memorizando a nossa tabelinha, né? Alguns gostam de fazer, por exemplo, lose, lost, lost. Eu particularmente não recomendo a memorização. Eu acho mais importante nós praticarmos muito até que vocês fiquem aí com esses verbos internalizados, tá joia, pessoal? Bom, olha só outro exemplo que vai seguir esse mesmo padrão. O simple past ele vai ser igual ao past participle. É o caso do verbo to bring, que é trazer. Como é que fica então bring no simple past? Fica brought. Localizaram aí na listinha de vocês? Procurem na letra B, letter B. Vocês vão encontrar ali o bring e na frente vocês vão ver o brought e na terceira coluna de novo brought, não é isso? Seria o trazer, trouxe, trazido, né? Poderíamos até pensar assim. Claro que na prática essa tradução ela vai variar muito do contexto, tá joia? Mas então nós temos aqui as três formas do verbo to bring, trazer, e de novo, assim como no caso anterior, do caso do lose, nós temos as formas do simple past e do past participle iguais. Bom, mais um exemplo agora, o verbo to leave. To leave que é deixar, partir. O passado de leave, se vocês olharam aí, é left, não é isso? Então, passado de leave é left. E como é que fica no past participle? Também fica left. Olha só, mais um caso em que nós temos essa coincidência. Mais um aqui, o verbo cut. Cut que é cortar. Cut, pessoal, ele fica igual nos três tempos. Então, cut, cut, cut. Tá joia? Fica igual no simple past e também no past participle. Tá joia? Então, pessoal, o cut ele fica exatamente igual nas três formas como nós vimos. Bom, além disso, olha só agora um verbo bem estranho, que é o verbo to read, que é ler. Ele fica igual na escrita, olha só, na escrita nós temos read, 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 mas a pronúncia muda, tá joia? Então, no presente a gente vai ler read, que é ler, e no simple past e no past participle a gente vai ler como read. Read, read, read. Read, 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 tá joia? Então, um outro caso aqui que nós não temos alteração na escrita, mas nós temos alteração na pronúncia. Olha só agora o verbo sing, to sing, que é cantar, que no simple past fica sang e no past participle fica sung, ok? Sing, sang, sung. Então viram que agora o simple past e o past participle ficaram diferentes, não tem problema nenhum. Cada verbo vai seguir ali um padrãozinho diferente. Olha só, mais um verbo que vai seguir um padrão bem parecido do verbo to sing, que é o verbo to drink, beber. No passado fica drank e no past participle fica drunk, ok? Drink, drank, drunk. Vejam agora o verbo drive, que é dirigir, que no simple past fica drove e no past participle vai ficar driven, ok? Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Vamos ver mais um parecido aqui com o drive, que é o break. Break, que é o verbo quebrar, no passado fica broke e no past participle fica broken, ok? Então nós temos aqui alguns padrões que vocês poderão encontrar na listinha de vocês, mas lembre-se, não há uma regra geral que vá nos ajudar muito. Nós temos que conhecer aqui, nesse caso, verbo a verbo e por isso nós vamos utilizar bastante a nossa listinha juntos. Eu quero aproveitar também e falar com vocês sobre as contrações que são possíveis aqui no Present Perfect. Então nós podemos contrair, nós falamos rapidamente sobre isso na aula passada, vamos nos aprofundar um pouquinho. Olha só, nós podemos então contrair, nós podemos juntar os nossos sujeitos, né, os subject pronouns, com o verbo auxiliar, que é o verbo have. Então a gente pode falar I have, you have,
he, she, it, has, sem problema nenhum. Mas nós também podemos fazer aqui a contração. Olha só como é que fica. I have fica I've. You have fica you've. He has his. She has she's. It has its. We have we've. You have you've. E they have they've. Tranquilos, pessoal? É só a contração, a junção do nosso subject pronoun, do pronome sujeito, com o verbo auxiliar have. E aqui é muito importante nós fazermos uma ressalva. Nós só podemos fazer essa contração, por enquanto, no present perfect, porque aqui o verbo have é um verbo auxiliar. Se eu dissesse, por exemplo, eu tenho um carro, I have a car, eu posso dizer I've a car? Não existe isso, tá já, pessoal? I've a car não existe. Por que não? Porque aqui nós estamos falando do simple present. O verbo have aqui é o verbo principal. Então a gente não faz a contração, tá joia? A gente só faz a contração quando o verbo have for verbo auxiliar, ou seja, quando nós estivermos falando do present perfect. Nós já veremos aqui outras consequências, outras diferenças entre o present perfect e o simple present. Aí vocês vão entender melhor quando é que nós poderemos ou não utilizar o have também para fazer perguntas e negativas. Claro que isso não poderá acontecer no simple present, mas nós falaremos sobre isso um pouquinho para frente na nossa próxima aula, tá joia? Por enquanto, só para vocês saberem, então, a contração é possível tranquilamente no present perfect, mas no simple present não. Se o have for o verbo principal do simple present, a gente não vai poder fazer a contração. Então, pessoal, é isso. Basicamente, o que eu queria falar para vocês em termos de teoria na aula de hoje era isso. Vamos, então, aprender e utilizar a nossa listinha, que é a parte mais importante da nossa aula. Então, vamos à nossa practice. Fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs. Então, preencha as lacunas com a forma, né, do present perfect de cada verbo, né, desses verbos aqui, que estão entre parênteses. Vamos fazer juntos, então? Olha só. They display twice. Então, they display esta peça, né, como uma peça de teatro, twice, duas vezes. Então, aqui o verbo é o verbo see, que é ver, então eles viram essa peça duas vezes. Lembram-se, a gente pode utilizar o present perfect para falar de uma ação que se repetiu no passado, sem problema nenhum. Pessoal, então vamos lá. Se a gente está falando de present perfect, primeiro a gente tem que conjugar o verbo have, não é isso? Bom, se o sujeito é they, eles ou elas, a conjugação do verbo have no simple present é have mesmo, não é isso? They have. Então vamos lá, they have. Agora o verbo principal, que é o verbo see, que tem que ir para o past participle. Professor, eu não sei se o see é ou não é um verbo regular. Então procurem aí na letra S da tabelinha de vocês e vocês vão encontrar, olha só, eu reproduzi aqui duas linhas, não é isso, da tabelinha que vocês têm aí. Então nós temos logo abaixo do verbo to say, que é falar, nós temos o verbo see, que é ver, perceberam? Então quando nós olhamos o say, falar ou dizer, nós temos ele no passado said e também no past participle said, say, said, said. E como é que fica o verbo to see, que é ver? See no simple past só e no past participle seen. Então é só nós colocarmos ali a forma do verbo no past participle. Viram como é bem fácil nós utilizarmos a tabelinha? É só ver então ali o que está na terceira coluna, quando nós encontramos o verbo, e colocar ali, porque essa é a forma do verbo no past participle. Professor, e se eu não encontrar o verbo na nossa tabelinha? Nós já veremos um exemplo desse, e isso significará que muito provavelmente o nosso verbo é um verbo regular, basta colocar a terminação ed, somente isso. É possível que haja verbos irregulares que não estão na nossa lista? Com certeza, pessoal, são milhares e milhares de verbos em inglês. Claro que a lista de vocês não tem todas, mas eu garanto para vocês que os principais estão aí. Dificilmente vocês, nesse nível, por enquanto que nós estamos, vão encontrar verbos que não estarão na listinha de vocês, a não ser alguns verbos derivados, mas por enquanto não se preocupem com isso. Mas então vamos lá, pessoal, olha só. Se nós quiséssemos agora fazer a contração, como é que fica? They have seen display, fica they've seen display. They've seen display twice. They've seen display twice. Eles viram a essa peça, eles assistiram a essa peça duas vezes. They've seen display twice. Tranquilos? Vamos fazer mais um agora. Olha só. He, a wonderful life. Ele, uma vida maravilhosa. E o verbo aqui é o verbo have. Epa, peraí, professor.
o verbo have, ele é o nosso verbo auxiliar. Ele pode também ser o verbo principal? Pode, sem problema nenhum, não muda nada, pessoal. O que quer dizer com não muda nada? Nós não temos no Present Perfect sempre dois verbos, sempre, obrigatoriamente? Sim. Então vamos trabalhar como se ele fosse um outro verbo qualquer. Primeira coisa, nós temos que conjugar o verbo have, que é o nosso auxiliar, primeiro, no Simple Present. Vai ficar então he has, conjugação tranquila aqui do verbo have. Pronto, já utilizei o verbo que está entre parênteses ali? Não, porque nesse caso o verbo have, ele também será o nosso verbo principal. Então nós temos que ver se o verbo have é um verbo regular ou irregular. Olhando na tabelinha de vocês ali na letra H, vocês vão encontrar logo abaixo de hang o verbo to hang, que é pendurar, o verbo hang, que tem as suas três formas, hang, hung, e logo abaixo o verbo have, que depois no Simple Past é had, e também no Past Participle também é had, ok? Então vamos colocar ali a forma no Past Participle, he has had a wonderful life. He has had a wonderful life. Ele teve uma vida maravilhosa. He has had a wonderful life. Viram? Então, com o verbo have, nada muda. Nós vamos ter sempre dois verbos. Um vai ser o verbo auxiliar conjugado no Simple Present e depois nós vamos de novo utilizar o nosso verbo principal, que é o have novamente, só que agora no Past Participle. Então, se nós quiséssemos agora fazer a contração, he's had a wonderful life. He's had a wonderful life. Ele teve uma vida maravilhosa. Tranquilos? Vamos fazer mais um então. Olha só agora com o verbo find. Primeira coisa, conjugação do have, que é o auxiliar. I have, não é isso? I have never. Find, que é o verbo encontrar. Bom, se vocês olharem na listinha de vocês aí, na letra F, vocês vão achar logo abaixo de fight, que é lutar, vocês vão encontrar o find. Como é que é o verbo lutar mesmo? Fight, fought, fought. Fight, fought, fought. Esse é o verbo lutar, to fight. E o verbo encontrar, né, que é find, que fica no passado found e também no particípio found. Find, found, found. Então, I have never found any money. Eu nunca encontrei nenhum dinheiro. I have never found any money. Podemos contrair aqui o nosso subject pronoun I com o verbo auxiliar have? Podemos sim. Como é que fica então? I've never found any money. I've never found any money. Eu nunca encontrei nenhum dinheiro. Now, Peter on vacation. Peter de férias. E o verbo aqui é o verbo to go, que é ir, né? Então, o Peter saiu de férias. Bom, primeira coisa que nós já estamos carecas de saber é conjugar o verbo auxiliar have. Peter é he, não é isso? Então, como é que fica a conjugação do have? He has, né? Peter has. O verbo go, pessoal, olhando na listinha de vocês aí na letra G, logo abaixo do give, que é dar, né? Give, que fica give, gave, given, give, gave, given, e o verbo go, que é go, no passado fica went, e no participle fica gone, ok? So, Peter has gone on vacation. Peter has gone on vacation. O Peter saiu de férias. O Peter foi de férias. Peter has gone on vacation. Podemos contrair o Peter com o has, mas espera aí, professor, Peter não é um subject pronoun. Podemos também contrair um nome com o nosso verbo auxiliar? Podemos, sem problema nenhum, pessoal. Olha só, Peter's gone on vacation. Peter's gone on vacation. Também podemos fazer a contração com nomes próprios sem problema nenhum. E mais uma ainda, olha lá, o verbo agora é o verbo to do, olha só, o nosso velho auxiliar lá do Simple Present, aqui como verbo principal. Então, their homework, é a tarefa deles, né, o trabalho, o dever de casa deles. Então, eles fizeram a tarefa deles. Bom, pessoal, primeira coisa, verbo auxiliar é o verbo have. Então, they have their homework. E o verbo do, ele é regular ou irregular? Procurem na listinha de vocês aí na letra D, né, letter D. E vocês vão encontrar logo abaixo do dig que é cavar. Então, dig, dug, né, cavar aqui. E logo abaixo nós temos o verbo to do, que nós já sabemos que no Simple Past é did. E agora, como é que vai ficar no participle? Vai ficar done, ok? So, they have done their homework. They have done their homework. Eles fizeram a tarefa deles. Podemos contrair sem problema nenhum, né? They've done their homework. They've done their homework. Eles fizeram a tarefa deles. Agora, pessoal, o verbo principal é o verbo to leave, não é isso? Cuidado, não é o verbo to leave no sentido de deixar ou partir, mas o verbo to leave
no sentido de morar ou viver. Então, she, conjugação do verbo have, essa já está fácil, né? She has, she has. E agora o verbo live. Olhem aí na tabelinha de vocês, na letra L. Opa, nós temos ali lie, que é mentir ou deitar, e também temos em seguida o verbo lose, não é isso? Que é perder. Perceberam, pessoal, que nós não temos na nossa tabelinha o verbo live. Isso significa que o verbo live é um verbo regular. Então, se ele não está na tabela, regra geral, ele é um verbo regular. Vamos acrescentar, então, a terminação ed. Como ele já termina em e, né, já termina em i, vamos apenas acrescentar o d. Como é que fica? She has lived here her entire life. She has lived here her entire life. Ela morou aqui, viveu aqui, a vida toda dela. Her entire life. Vamos fazer a contração agora. She's lived here her entire life. She's lived here her entire life. Ela morou aqui, ela viveu aqui toda a vida dela. Bem tranquilo, né, pessoal? Mais um ainda, olha só. Agora o verbo é o verbo to make, fazer. Bom, Jeff é he, não é isso? Então, he has, Jeff has. E o verbo make, pessoal? Será que tem na listinha de vocês ali na letra am? Tem sim, né? Olha só, logo abaixo do lose, bem pertinho de onde nós já estávamos trabalhando, nós temos agora um make, que no simple past fica made e no participle também fica made. So, Jeff has made his bed every day this week. Jeff has made his bed every day this week. O Jeff arrumou a cama dele todos os dias esta semana. Jeff has made his bed every day this week. Tranquilos, pessoal? Podemos fazer a contração, né? Claro, porque o Jeff, embora seja um nome próprio, nós sabemos que também pode ser contraído ali com o nosso verbo auxiliar. Vai ficar, então, Jeff's made his bed every day this week. Jeff's made his bed every day this week. Tranquilos? Pessoal, então era isso. Já aprendemos como utilizar a nossa listinha. Era a parte principal da nossa aula de hoje. Claro que nós ainda vamos praticar muito para que vocês, então, comecem a ficar mais familiarizados com a forma dos verbos no past participle. Um forte abraço a todos. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.